Oi, gente. Vou fazer esse vídeo bem rapidinho aqui com algumas dicas que algumas amigas realmente estão em dúvida quanto à parte de rastrear algum objeto. Normalmente é tranquilo, mas dependendo da imagem que tu quer fazer o rastreio, por exemplo, essa aqui, ela tem bastante partes brancas, então pode ficar um pouco deformado, aí o rastreio pode ser que não fique 100% perfeito. Então, essa imagem aqui, eu peguei só de exemplo, tá? Eu fiz ela essa semana, essa técnica que eu vou mostrar pra vocês, e deu super certinho. Ela até não é uma imagem que dá muito problema no rastreio. Existem imagens, como a de uma amiga que acabou de postar no grupo, que realmente fica muito falhado, é bem complicado. Um passarinho com poá, né, que ela postou lá, ou pode ser qualquer imagem que tenha assim, perto da borda, próximo da borda, alguma cor bem clara ou mesmo branca, pode que o rastreio não fique perfeito. Então, olhem, normalmente o que a gente faz? A gente vem selecionar a área de rastreio, seleciona a área, vem aqui no menu das configurações, tira o filtro de alta frequência e aqui no limiar a gente aumenta até ficar toda a parte que a gente quer o rastreio, toda ela sem vazados. Nesse caso aqui, vocês podem notar que ficou uma parte defeituosa, né? Não ficou perfeito. A gente pode rastrear assim? Pode. E depois editar os pontos, liberar caminho composto, né? Excluir o que a gente não quer. Só que é bastante demão. Só que algumas imagens, mesmo rastreando com alguma falha, tu vai ter muito trabalho de editar ponto por ponto. Então, como que eu faço, tá? Essa mesma imagem aqui eu abri no Photoshop. Eu vou mostrar no Photoshop porque é o programa que eu uso. Normalmente as minhas edições que eu vou cortar na Silhouette, eu faço toda a edição que eu tenho que fazer, convite, lembrancinha, topper, seja o que for. Eu faço toda a edição no Photoshop, salvo em PNG e depois que eu levo essa imagem para o estúdio para poder fazer o recorte. Eu estou mostrando no Photoshop porque realmente é o programa que eu escolhi para trabalhar e eu não abro mão dele. Se eu fosse fazer todas as edições que eu preciso, que eu gosto de colocar sombra, gosto de colocar chanfro, entalhe, se eu fosse tentar fazer alguma coisa parecida no estúdio, a imagem ia ficar muito pesada e muito provavelmente o estúdio ia trancar e dar problema. Então eu faço toda a minha edição no Photoshop, salvo em PNG e depois abro e só edito o rastreio lá no programa Estúdio, tá? Com a imagem aberta no Photoshop, então o que eu venho? O que eu faço? Eu venho aqui em Imagem, no menu superior, e tem a opção aqui Ajustes, Matiz Saturação. Abre essa janelinha aqui, onde eu tenho a opção aqui de luminosidade, tá? Se eu tirar aqui toda a luminosidade, olha o que acontece. A imagem toda vai ficar escura, vai ficar preta. Isso vai facilitar muito na hora de rastrear. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Dei o meu ok, eu não posso simplesmente salvar essa imagem, porque eu vou substituir a imagem colorida original que eu tenho na minha pasta lá que eu estou usando. Então, a gente tem que vir em arquivo e salvar como. E a gente vai alterar o nome desse arquivo. A gente vai botar, por exemplo, como fundo. Fundo pirulito. Tá? Vocês podem colocar aí o nome que vocês quiserem, tá? E eu vou deixar salvo como PNG mesmo. Tá? Se eu salvar com outra extensão aqui, por exemplo, JPEG, ele não vai ficar com fundo transparente. Então, eu preciso salvar como PNG. Aí, você vai salvar, vai dar a opção, ok, pronto, está salvo. Essa imagem em PNG que a gente salvou toda preta, a gente vai abrir no estúdio. Eu tenho ela aqui aberta já, olha só. É aquela imagem que a gente digitou, tá? O que eu vou fazer? Eu vou selecionar, dar um Ctrl C para copiar, venho aqui na aba onde eu tenho a imagem original, vou dar um Ctrl V para colar, olha só. Se vocês colocarem, eu vou trazer aqui para fora para vocês verem bem o contorno, tá? Olha só. Ele está bem exatamente do tamanho da imagem original. O que eu vou fazer? Eu vou rastrear essa imagem preta e depois eu vou colocar aqui em cima da minha imagem colorida. Vocês vão ver que agora sim, não vai ter problema nenhum e a gente faz da maneira que a gente está acostumado. Tira o filtro de alta frequência, aumenta o limiar. Aqui eu tenho o costume de diminuir a escala para o mínimo também aqui. Olhem só, vai ficar bem legal. E aqui, rastrear borda externa.
esperar um pouquinho ele responder. Pronto, rastreou, olha só. Tirei aqui a minha imagem preta, ficou com rastreio perfeito. Tá? Eu faço isso com o Photoshop. Eu fiz isso em várias imagens que eu precisei usar numa arte de uma cliente essa semana. E funcionou super bem, olha só. Todas essas imagens aqui tem muita parte clara, muita parte branca. Então eu fiz isso para que o rastreio ficasse perfeito. Funcionou direitinho, tá? Uma outra dúvida. Aí tá, eu fiz o rastreio, né? Tudo direitinho. E aqui. Depois, o que eu vou fazer? Eu vou ajustar certinho a minha imagem com paciência, dou um zoom aí, ajusto e faço o print cut normal, como vocês estão acostumadas, tá? Se eu quiser fazer a borda externa, aquela borda branquinha, também algumas meninas estão tendo algum problema. Se eu, por exemplo, selecionar esse objeto aqui e colocar aqui o deslocamento externo aqui, ó, ele vai rastrear a parte de fora, o quadrado, não o contorno do meu objeto. Porque ele é um objeto que está com as bordas retangulares, como nós vimos lá a imagem no Photoshop. Então, eu não posso fazer dessa maneira, tá? Eu tenho que... mas daí eu não consigo fazer essa bordinha branca direitinho em volta do objeto. O que eu faço? Porque eu não consigo selecionar somente aqui essa linhazinha vermelha. Porque é difícil mesmo de tu pegar e clicar bem em cima, é muito detalhado, né? É sutil ali aquela linha para a gente poder clicar bem certinho. É simples, peguem a imagem colorida, desloquem, coloquem ela assim para o ladinho, e aí sim, selecione a tua área aqui que já está com o teu contorno, tudo direitinho, e aí tu desloca. Normalmente eu gosto de colocar um pouquinho mais, depende aí do que tu quer fazer, né? Colocou aí a quantidade, a distância de deslocamento que tu quer, aplicou, prontinho. Aí agora eu vou selecionar o de dentro, vou tirar aqui para fora para mim não usar, e só vou agora ter o trabalho de posicionar da maneira correta, direitinho no lugar onde eu quero. Pronto, assim tá bom. Fiz isso, vou clicar fora, segurar e arrastar para selecionar as duas imagens, e Ctrl G ou pelo menu aqui, clicando com direito, agrupar, tá? E aí tu faz o teu print cut da maneira que você preferir, que você está acostumado, tá? Eu espero que essas dicas possam ajudar algumas de vocês. E sempre que eu puder, vou estar fazendo algum videozinho aí para ajudar, tá, meninas? Depois me digam se gostaram, se foi útil, tá? Beijocas, tchau, tchau!